E aí, crianças, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais uma das nossas aulas da nossa matéria Meu Amigo Espírito Santo. Quero saber quem aí está gostando. Então, manda uma mensagem, pede pro papai e pra mamãe mandar uma mensagem para a tia Bia para saber que vocês estão gostando, que vocês estão entendendo. Ou então deixa um comentário aqui embaixo do vídeo para a tia Bia saber que vocês estão gostando das aulas. E essa é a nossa aula 7. E o tema dessa aula é a descida do Espírito Santo. Muito legal. Então, a gente tem aprendido muitas coisas sobre o Espírito Santo. Espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam gostando. A gente viu que o Espírito Santo tem várias funções. A função mais linda, mais maravilhosa do Espírito Santo é que ele vem habitar dentro de nós a partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente confessa Jesus como Salvador. Então, vamos entender um pouco melhor isso. Fazer um resumão, relembrar algumas coisas que eu sei que eu já falei diversas vezes em várias matérias, em várias aulas, mas que é muito importante relembrar. O que acontece? Deus criou o homem para viver como? Para viver juntinho de Deus. A gente já falou isso diversas vezes. Deus criou o homem para que ele pudesse viver juntinho de Deus, para ter relacionamento com Deus. A gente vê na Bíblia que Deus vinha no Éden conversar com Adão todos os dias, porque ele gostava desse relacionamento, ele queria ter esse relacionamento com o homem, com a humanidade. Só que o que acontece? Adão e Eva pecam. E no momento que Adão e Eva pecam, que eles estavam assim juntinhos de Deus, o que acontece? Eles são separados de Deus por conta do pecado. E também aí é no momento que o pecado entrou no mundo, que entraram as doenças, que entrou a morte, que entrou sofrimento, cansaço, várias coisas ruins entraram no mundo a partir desse pecado de Adão e Eva. Então Adão e Eva eles são separados de Deus a partir do momento que eles pecam, eles não têm mais um relacionamento com Deus, eles são expulsos do jardim, Deus não vem mais conversar com eles e isso é muito ruim. Só que o que acontece? A partir do momento que Adão e Eva pecaram e foram afastados de Deus, todo mundo que nasceu distante de Deus. A gente nasce distante de Deus, a gente precisa ter uma atitude de falar assim, não, eu quero ter um relacionamento com Deus, eu aceito Jesus na minha vida, só que a gente vai chegar lá. Enfim, todos os homens nasceram com esse distanciamento de Deus. Só que não era isso que Deus queria ter relacionamento com o homem, Deus queria ter comunicação, Deus queria revelar a vontade dele, até porque a gente precisa conhecer a vontade de Deus. E no Antigo Testamento a gente vê o tempo inteiro Deus ele querendo estar perto do homem, ele querendo se comunicar com o homem. Só que no Antigo Testamento a gente vê, eu acho que vocês já ouviram falar disso também, que Deus só falava com 3 tipos de pessoas, que eram os reis, os profetas e os sacerdotes. Os reis, porque eles eram autoridades naquela época, então Deus falava diretamente com eles. Os profetas, que é o que nós chamamos de porta-voz de Deus, que até hoje existem profetas, que são pessoas que recebem uma palavra de Deus e anunciam essa palavra, essa mensagem de Deus. E os sacerdotes, que era relacionado à oração, intercessão, que era quem ia lá no tabernáculo e orava e Deus se comunicava com eles. Só que Deus só falava com essas 3 pessoas, reis, profetas e sacerdotes. E essas pessoas tinham que comunicar o resto da humanidade o que estava acontecendo. Se eu não sou rei, nem profeta, nem sacerdote, eu não ouço Deus. Eu só vejo outras pessoas falarem do que Deus fez ou do que Deus falou. Isso era ruim, porque muitas pessoas continuavam distantes de Deus. Muitas pessoas não viviam experiências com Deus porque não eram nem reis, nem profetas, nem sacerdotes. Só que Deus, lindo, maravilhoso, perfeito, tinha um plano todo perfeito para nós. Qual é o plano que todo mundo conhece, que a gente ama? A vinda de Jesus. Deus enviou seu filho, ele nasceu de uma virgem, cresceu na terra, andou entre os povos e ele veio, fez o ministério dele, morreu naquela cruz por nós para que a gente voltasse a ter relacionamento com Deus. Então a morte de Jesus na cruz, ela nos permitiu, a gente foi criado para estar juntinho de Deus. O pecado de Adão e Eva nos afastaram de Deus. E a gente estava distante de Deus, Deus querendo se reaproximar da gente, falando através de reis, profetas e sacerdotes, só que ele queria mais. Ele queria relacionamento de intimidade com todos que fossem filhos dele. E aí vem Jesus, morre na cruz, que nos reaproxima de Deus.
Só que aí como que a gente volta a se comunicar com Deus? É no momento que a gente recebe o Espírito Santo. A gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente fala, não, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu quero que Ele tome conta da minha vida, eu quero ter relacionamento com meu Pai, e nesse momento a gente recebe o Espírito Santo, e é Ele que nos permite, que a gente tenha relacionamento, que a gente converse com Deus, que a gente tenha intimidade com Deus, que a gente tenha esse contato com Deus. Abram a Bíblia de vocês aí em João 14, versículos 16 e 17. Diz assim, ó, Jesus dizendo, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará, é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Agora abram em Lucas, capítulo 24, a gente vai ler o versículo 49. Jesus diz assim, agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Então, o que acontece? No momento que a gente aceita Jesus, ele tinha prometido para nós esse Espírito encorajador, o Espírito da verdade, que nunca nos abandonaria, que é o Espírito Santo que habita em nós. Então, a gente aceita Jesus, a gente recebe esse Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, que nos permite conversar com o nosso Pai. E então a gente não precisa de mais ninguém para falar de Deus para nós, não precisa de mais ninguém para trazer uma mensagem de Deus para nós. Óbvio que pode acontecer de vir um profeta e falar com você e tudo mais, só que a gente não precisa disso. A gente pode falar com o nosso Pai o tempo todo, porque o Espírito Santo habita em nós e nos permite ter esse relacionamento, porque o Espírito Santo é Deus. Então a gente pode ter esse relacionamento com o nosso Pai, a gente não precisa de reis, profetas ou sacerdotes para nos falarem a vontade de Deus. Então agora nós vamos ler sobre a descida do Espírito Santo, porque aqui nesses versículos a gente viu Jesus prometendo que viria o Espírito, mas agora a gente vai ver o momento que o Espírito Santo desceu, e está lá em Atos 2, abre a Bíblia de vocês aí, em Atos 2. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 8. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval, encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu idioma. Muito admirados exclamavam, como isso é possível? Esses homens são todos galileus? E, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Então, a gente vê aqui nesse capítulo de Atos 2, o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que após a morte de Jesus ainda vive um tempo ali, depois que ele ressuscita, ele anda um tempo na terra, conversando com seus discípulos, explicando o que aconteceria, dizendo que viria o Espírito Santo. E depois que ele é levado aos céus, o Espírito Santo desce. E é nesse momento que nós vemos que isso acontece, que as pessoas são cheias do Espírito Santo. E é nesse momento que começa a igreja. A igreja não existia, então assim nasce a primeira igreja, no momento que eles são cheios do Espírito Santo, que no momento que eles são cheios do Espírito Santo, eles têm a capacidade de começar a igreja, de começar as pregações e tudo. Depois de tudo que eles viveram com Jesus e com a capacitação que vem, o preparo que vem através do Espírito Santo, eles poderiam começar a igreja, a pregar, a ensinar, a falar do que Jesus fez, das vontades de Deus, e nesse momento começa a igreja. E aqui a gente vê que as pessoas, a gente leu aqui, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito os habilitava. Aí vocês perguntam assim, tia, então a gente só recebe o Espírito Santo quando a gente começa a falar em línguas estranhas, quando a gente começa a orar em outras línguas. Não é isso, gente. A partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente recebe o Espírito Santo. É automático. Ele tá aqui, ele tá nos ensinando todas as coisas, ele tá presente, ele tá nos conectando com Deus, nos ligando a Deus. Só que às vezes ele se manifesta de formas diferentes. Existem formas do Espírito Santo se manifestar. Então ele sempre está conosco, ele está em nós, ele habita em nós. Mas tem momentos que ele vai se manifestar através de você falando em outras línguas. Tem momentos que ele vai se manifestar através de você e você só vai querer chorar. Tem momentos que você só vai querer rir, porque é o Espírito Santo manifestando através de você uma risada ou um choro que você não consegue controlar. Tem momentos que ele vai se manifestar e você vai perder a força, você vai cair. Acontece. Porque a gente é muito pequenininho, muito frágil para tudo que Deus é, para o poder que o Espírito Santo tem. Então ele se manifesta de nós do jeito que ele quer e a hora que ele quer. Não é, eu só sou batizado, só tenho o Espírito Santo quando eu começo a orar em línguas ou quando eu caio no chão. Não, gente, vocês têm o Espírito Santo. Todos nós que aceitamos Jesus, que somos filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo. Só que existem essas formas de se manifestar. Só que uma coisa que a gente precisa entender é que o Espírito Santo ele nunca se manifesta de uma forma que vai nos causar dor ou sofrimento. Isso não existe. Tudo que a gente vive, essa manifestação do Espírito Santo, esse fluir do Espírito Santo em nós, essas sensações que a gente não tem controle, elas são sempre muito boas. E a gente nem quer que elas passem, nem quer que elas acabem naquela hora, que a gente quer ficar para sempre naquele momento ali, de tão bom que é, de tão lindo que é. Então, não tem como o Espírito Santo se manifestar de uma forma em você que te cause dor, que te machuque. Ele vai se manifestar sim, você pode rir, você pode chorar, você pode orar em língua, você pode cair no chão, você pode rodar, mas ele nunca vai te machucar. Vocês precisam entender isso. Então nessa aula a gente viu como foi a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, que foi o dia que o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, a primeira igreja lá em Atos, e encheu aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. A gente entendeu que o propósito mais lindo do Espírito Santo é nos conectar com Deus, é a gente poder ter intimidade com Deus, ele vem habitar dentro de nós para isso. Que a gente recebe o Espírito Santo no momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus, e a gente passa a ter relacionamento com o nosso Pai, e que o Espírito Santo pode se manifestar de várias formas através de nós. Só que não necessariamente vai ser igual para todo mundo. Não é porque o seu amiguinho ora em línguas que você precisa orar. Não é porque o seu amiguinho cai no chão na hora da oração que você precisa cair. O Espírito Santo se manifesta da forma que ele quer e ele tem uma forma para se manifestar na vida de cada um. Então a gente precisa orar, a gente precisa buscar mais do Espírito Santo. A gente precisa falar, Espírito Santo, eu quero mais de você, eu quero te conhecer mais, eu quero ser cheio cada vez mais. E a gente vai ter a nossa experiência única com o Espírito Santo, com Deus. Vocês entenderam? Então essa foi a nossa aula 7. Qualquer dúvida é só mandar no WhatsApp. Tia Bia responde para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.